Esse cansaço que eu quero, esse cansaço que eu quero. Sai da parede, porra. Tatame grandão, solta aí, porra. Vambora. De novo, vai. Todo mundo tem um sonho de viver de jiu-jitsu, só que nem todo mundo consegue, né? Sometimes you just feel tired, feel weak. And when you feel weak, you feel like you want to just give up. But you gotta search within you. Try to find that inner strength and just pull that shit out of you. And get that motivation to not give up and not be a quitter. No matter how bad you want to just fall flat on your face. Ele me fez ver que a gente salvou muito mais do que a gente perdeu. A comunidade, ela abraça o projeto de uma certa forma, porque é um incentivo, é um meio de você estar encaixando na cabeça do jovem que o esporte é o melhor caminho de você se desvencilhar das coisas erradas, tá entendendo? O jiu-jitsu surgiu na minha vida em 1995, né? Na verdade, eu ficava assistindo aquelas cassetes do UFC, do Royce Gracie, e aquilo me cativava e eu tinha a curiosidade de saber como aquele cara tão pequeno conseguia fazer tudo aquilo com os caras bem maiores, né? E o tempo foi passando, eu trabalhava de segurança à época, tinha saído do quartel. E no lugar que eu trabalhava tinha uma academia de jiu-jitsu, que curiosamente quem treinava lá era meu mestre, Tatá, hoje, né? Ele na época era faixa azul, faixa roxa, se não me engano. E aí eu saí de lá e comecei a treinar jiu-jitsu na Gracie Ipanema. E foi quando eu entendi como funciona, né? Eu via muito vídeo na época no YouTube sobre jiu-jitsu e a filosofia Gracie, sobre os Gracie e tudo mais. E aí o mestre sempre dizia que o jiu-jitsu era para os caras mais fracos. Eu não entendia bem o que seria isso, né? Os caras mais fracos, quer dizer que os caras mais fortes não podiam fazer jiu-jitsu. Mas eu fui entender depois o sistema de alavancas, como é que funcionava, que você tinha que ter paciência, técnica, né? Para você poder desenvolver o jiu-jitsu. E aí tudo que eu fazia era muita força, né? E aconteceu de 2 meses de academia eu estar com os 2 braços estalados, com os caras bem menores que eu. E foi quando, na época, um professor chegou, Marcelo Iog, aí falou assim, cara, vem treinar de manhã também pra gente melhorar. Jiu-jitsu não é força, força você já tem, você tem que aprender técnica. E aí eu comecei a treinar em 2 turnos, né? Eu treinava de manhã e treinava na parte da tarde. Isso durante 6, 7 meses foi quando eu comecei a melhorar, né? E também peguei uma faixa azul até meio que rápido, com 6 meses de treino eu peguei a faixa azul. Aí logo em seguida eu fui campeão estadual, aí começou minha jornada no jiu-jitsu, minha paixão, né? E o nosso projeto surgiu logo em seguida, com o Marcelo Iog, porque tinha o projeto no Cantagalo, com o Fernando Tererê, que também estava aparecendo na época. Tinha também no Tabajara, tinha no Morro Azul, algumas comunidades já tinham um projeto social de jiu-jitsu. E ele deu essa ideia para mim e para o Merreca, né? Que é meu amigo, para a gente abrir o projeto. A gente iniciou o projeto sem saber nada, basicamente nada. E compramos na época tatame de palha de arroz, que é um tatame bem antigo, que era o que a gente podia comprar. E a gente iniciou o projeto. Eu vim de longe, demorei tempo pra chegar até aqui, mas o processo fez e faz eu ser mais forte. Olhar pra trás e nunca esquecer de onde eu vim. Priorizar quem tava e sempre teve aqui. Na pura calma eu posso transformar um sonho, e a liberdade é só questão de planejar. Com humildade e foco eu sei que vou chegar. A estrela brilha, eu sei que sempre vai brilhar. A estrela brilha, eu sei que sempre vai brilhar. Deus me disse assim, a caminhada vai ser A minha história no jiu-jitsu
Começou até através de um primo meu que me emprestou um kimono para me fazer uma primeira aula. Aí, depois dessa primeira aula, eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. É como eu sempre digo, né? O jiu-jitsu a gente tem que fazer a primeira aula. Depois que a gente faz a primeira aula, com certeza vai se apaixonar pelo jiu-jitsu. E na época eu trabalhava entregando jornal de madrugada. Entregava jornal de 2 às 3 da manhã. Aí de 3 da manhã até umas 6, 7 da manhã, depois ia treinar jiu-jitsu. Aí foi na época que eu conheci o Lênio Montanha. A gente foi fazer uma aula na Gracie Ipanema. Aí ele me levou, na verdade, para a Gracie Ipanema. Nós nos conhecemos lá, como era longe da Rocinha. A gente decidiu abrir uma academia na Rocinha meio sem planos, né? Simplesmente vamos juntar uns tatame para a gente treinar. Mas aí a gente parou para pensar assim, com tantas crianças nas ruas e tal, pô, vamos chamar as crianças para treinar também. De novo, vai! No início foi bem difícil, bem difícil. O lugar que a gente dava aula era bem precário, era meio teto, não tinha... Quando chovia não dava para dar aula, também molhava, e aquilo para secar demorava uma semana. Mas, né, por ação divina, acredito eu, as coisas vingaram de uma forma que no ano seguinte a gente mudou de local. A gente foi para outro local, que foi quando a academia deu um boom. A gente tinha 30 alunos, a gente foi para 70 alunos, depois 100 alunos. E a academia crescendo, crescendo. Tanto é que hoje em dia, esse ano, a gente tem 29 anos de Rocinha Jiu-Jitsu. Já passou muita gente aí pela nossa academia, muitas crianças, né? E hoje, graças a tudo isso, toda essa luta, eu consigo viver do jiu-jitsu, porque durante essa minha caminhada, eu lutei MMA, já lutei Muay Thai, já treinei boxe inglês na Nobre Arte. Então, hoje, graças a Deus, é difícil, mas eu consigo viver do jiu-jitsu, que eu dou aula particular de boxe, eu dou aula de uma academia de musculação, eu dou aula coletiva de boxe, dou aula particular de jiu-jitsu e continuo aqui no nosso projeto dando aula gratuitamente para as crianças, né? Depois de um tempo, a gente começou a trabalhar com social mesmo, né? Como vocês estão vendo aqui, tá cheio de cesta básica. A gente já vem trabalhando com social há praticamente 20 anos, com doação de cesta básica, com algumas ações aqui na comunidade. E a gente entendeu também que o jiu-jitsu ele funciona como uma ferramenta, né? Para nós poder estar ajudando na questão de saúde com arte marcial, autodefesa, né? Autoestima. E, paralelamente, também trabalhando com social. Durante esses nossos quase 30 anos, existem inúmeras histórias. Uma das histórias assim, que me marcou foi um aluno nosso. Ele tinha acabado de sair do quartel, o nome dele é Léo, né? Era Léo. Aí ele acabou de sair do quartel, voltou a treinar, que ele já treinava com a gente criança, treinava com a gente 14, 15 anos, parou de treinar, foi para o quartel. Quando ele voltou do quartel, ele voltou a treinar. E como a gente mora numa comunidade, infelizmente, ele se envolveu com crime. E pouco tempo depois, teve uma guerra que ele estava no Vidigal, só que ele morava aqui na Rocinha, nosso aluno desde criança, e ele veio a óbito, em troca de tiro lá, ele morreu, e encontraram até o corpo dele numa lixeira. Aí isso foi uma coisa que me marcou muito negativamente, que eu falei com o Lênio, pô, Lênio, a gente deu aula para esse moleque a vida inteira e ele escolheu o crime. Será que a gente fez alguma coisa de errado? Aí o Lênio virou para mim e falou assim, cara, a gente perdeu ele, infelizmente. Mas quantas a gente não salvou sem perceber, entendeu? Então a gente marca muito o que a gente perdeu. Mas o tanto de tempo que o nosso projeto tem, já passou pelo nosso projeto, pode botar aí mais de 5 mil pessoas, quase 30 anos, né? Então, o Montanha me fez acreditar que é verdade. Eu fiquei muito impactado com a perda, então ele me fez ver que a gente salvou muito mais do que a gente perdeu. Quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentira. Deposita fé no poderoso pra tu ver que ele orienta e abençoa a tua vida. Se tiver perdido é só você ligar pra ele. Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo. Tá ouvindo a prece desses maloqueiros? Aqui
conheci o projeto Rocinha Jiu-Jitsu através de alguns amigos, na época eu fazia judô, e dali me chamaram para fazer uma visita, né? Eu muito sem jeito, porque o meu lema sempre foi treino em pé. Eu não me via ali treinando de joelhos e tudo mais, porém, me ousei e vim fazer uma visita. Dali então, estou há mais de 20 anos treinando, contando mais de 10 anos parada. Eu comecei na faixa branca, e de degrau em degrau, início por início, hoje em dia eu sou faixa preta, 1 grau, né? Não vamos deixar, né? Claro, né? A gente tem que se exaltar. Então, o projeto Rocinha Jiu-Jitsu, para mim, ele tem sido um divisor de águas e um pilar, porque dali eu fui me modificando. Os medos, receios, as vergonhas ainda existem, porém, hoje em dia um pouco menos. Eu fui me modificando a aprender a lidar com crianças. Eu nunca me vi ensinando. Eu sempre fui de aprender. E hoje em dia eu aprendo, ensino e tento aprimorar o meu aprendizado cada vez mais. Então, eu iniciei no projeto lá na faixa azul, quando no momento eu fiquei desempregada, eu perguntei ao Montanha se eu poderia estar ajudando no projeto, ele falou que sim, e dali era só um hobby passageiro. Eu nunca me vi como professora. Certa vez me perguntaram, com quem você aprendeu assim? Você parece ser uma general. Eu falei, sim. Uma das minhas bases é quem? Montanha. Serviu às Forças Armadas, foi quem me ensinou e me ensina cada vez mais a ser uma melhor, cada dia mais do que eu possa vir a ser. Não só ele, mas como também o Merreca, que são os meus 2 mestres, são meus pilares no jiu-jitsu. Tudo que eu sei até hoje, continuo aprendendo, eu devo a eles, assim como aos outros faixas pretas, desde os meus colegas de treino, do faixa branca ao faixa preta, todo mundo é essencial. O jiu-jitsu é uma luta, né, de 2 pessoas, porém tem pessoas que acham que é luta solo. Sozinha a gente não faz nada, uma andorinha só não faz verão. Então, cada dia mais eu venho evoluindo, tenho os meus temores, os meus medos, acho que todo mundo passa por isso, mas eu venho cada vez mais tentando me aprimorar, a me posicionar corretamente, porque eu sou o espelho para a criança lá atrás, muitas das vezes para o adulto, mas principalmente para a criança, porque eu dou aula para as crianças, então são elas que vão se espelhar em mim. Eu não posso sair fazendo jus, me estressei e vou sair descontando. Não, eu tenho que pensar 10 vezes mais, porque aquela criança lá atrás que está me olhando, a atitude que eu vier a ter errônea, ela simplesmente vai duplicar lá na frente. Então, cada vez mais com o projeto é isso. Eu venho montando a minha base, venho tentando evoluir cada vez mais, aprendendo, desconstruindo aquilo lá atrás que foi construído, porque aquilo são constantes construções. É que nem pecinha de Lego, né? Você fez ali a sua moldura, aí você vai lá, não gostou, vai se derruba e constrói tudo de novo. É com medo, sem medo, não podendo andar. Se eu tiver que me rastejar, eu vou. Se eu não puder correr, eu ando. Se eu não puder andar, eu rastejo. E se eu não puder rastejar, eu espero o próximo passar para me auxiliar, né? A minha filha hoje em dia participa do projeto. Inclusive, todo o suporte que ela precisa, o projeto que proporciona, tá entendendo? Então, não só como minha filha, como a maioria das crianças da comunidade, ela interage aqui no projeto Rocinha Jiu-Jitsu. E isso, cara, é muito bom em questão de que a comunidade, ela abraça o projeto de uma certa forma, porque é um incentivo, é um meio de você estar encaixando na cabeça do jovem que o esporte é o melhor caminho de você se desvencilhar das coisas erradas, tá entendendo? Então hoje o Rocinha Jiu-Jitsu ele é muito útil dentro da nossa comunidade, não só para a nossa comunidade, ele está se expandindo de mundo afora, porque tem muitos jovens que vai para fora, levam o nome do Rocinha Jiu-Jitsu, e isso é maravilhoso, isso é gratificante. Você vê 2 professores que saíram do nada, praticamente hoje com uma proporção dessa dentro de uma comunidade que é a maior da América Latina, fazendo um projeto às vezes mesmo sem recurso, que às vezes eles tiram do próprio recurso deles para poder manter o projeto. Isso aí é gratificante, certo? Hoje você vê vários jovens aqui, vários amigos aí, faixa preta, faixa azul. Eles começaram lá de baixo, junto com o Rocinha Jiu-Jitsu. A Rocinha Jiu-Jitsu, para mim, eu considero como minha segunda casa, minha segunda família. Os meus mestres, o Lênio Montanha, o Roberto Merreca, são meus apoios aqui dentro. São pessoas que eu não considero só meus mestres, mas sim meus amigos. Por quê? Eu não entro aqui e treinei. Não. Quantas vezes eu já não chorei, né? Junto do Montanha. Desculpa.
contando meus problemas, pedindo ajuda, ouvindo, sendo ouvida. E nunca me foi virada as costas. Assim como também pro Merreca e quem mais pudesse me ouvir. Então, assim, para mim, a Rocinha Jiu-Jitsu não é só academia de esportes. É uma família. Porque a gente está aberto a poder ajudar quem preciso for. Seja você praticante de jiu-jitsu ou não. Seja alguém que bate a nossa porta pedindo um copo d'água, pedindo uma cesta básica, muitas das vezes. E o que a gente não puder dar, nem que seja 1 quilinho de arroz a gente dá. Porque antes de você dando de coração, do que você querer fazer o mundo sem ter aquela intenção. E isso, para mim, é ser humano. É ser pessoas de bem. Porque você dá o que você tem de sobra é fácil. O difícil é quando você dá algo que você sabe que talvez vai te fazer falta, mas mesmo assim você pensa no próximo. Então, assim, eu agradeço a Deus, primeiramente, aos meus guias por terem posto o jiu-jitsu no meu caminho, terem posto os meus mestres na minha vida, porque é assim, eu poderia ser mais uma dessas crianças largadas na vida, sabe? Eu poderia ser aquela pessoa que não quisesse nada com nada. E hoje em dia eu vejo um futuro para mim, eu vejo uma carreira, eu vejo um plano de Deus sendo agido, construindo. Muitas das vezes eu tento ir pelo caminho torto, não acredito em mim, mas eu sei que tem quem confia em mim. E isso me motiva cada vez mais. Da mesma forma que os professores de hoje em dia teve um apoio lá atrás, alguém segurou a mão deles, hoje eles procuram segurar a mão daqueles que não têm um suporte. Então, isso é gratificante, isso aí só tem que agradecer a esse projeto. Eu já conheço o projeto há mais de 20 anos, participei do projeto, não dei seguimento, infelizmente, por motivos pessoais, certo? Quando eu conheci os moleques aqui, eles não tinham nem faixa preta, não era. A maioria era azul, roxa, branca, e hoje em dia é gratificante ver esses caras na faixa preta e pegando vários jovens da comunidade, trazendo para cá, incentivando. Pô, cara, não tem melhor caminho do que o esporte. E, cara, se você pegar cada cara desse daqui, de dentro aqui, às vezes não tinha nem perspectiva de vida lá atrás. E hoje em dia os caras estão aqui dando suor, dando sangue dele, lutando. Antigamente o pessoal via o esporte como, pra briga. Hoje não, cara. Hoje é um direito, hoje é uma defesa pessoal que eles procuram a segurar na mão. Ou seja, de qualquer um, até mesmo daqueles que não gostam do esporte. Quando traz pra cá e mostra que o esporte não é nada disso. Que eles pensam. E é isso aqui, mano. Se não fosse o projeto de hoje em dia, eu não sabia o que seria da minha filha, certo? Então passei por uma fase ruim. O projeto que abraçou a minha pequena, hoje em dia a minha pequena é faixa laranja. Creio eu que vai chegar na preta junto com eles, em nome de Jesus, tá entendendo? Melhorou muito no estudo da minha filha. Isso aí na escola é essencial, tanto para o adulto, quanto para a criança, tá entendendo? Então, isso aí é gratificante, quando você vê uma academia dessa proporção que começou lá de baixo, dentro de um quartinho, e hoje em dia está com milhares de jovens, milhares de faixa preta, milhares de faixa azul, dando seguimento ao Rocinha Jiu-Jitsu. Isso aí, só quem ganha com isso é a comunidade, só quem ganha com isso é a Rocinha, mano. Recito versos que vem direto do coração. Arruma a casa e depois pensa na decoração. Nem tudo na vida é questão de se for. Saudade fica se vidas se vão. É o que complica minha situação. Cê tá vivendo mesmo, isso é só atuação. Já dei valor a quem não merecia. Com o tempo vi que eu nem me conhecia. Já vi sofrer tanta pessoa que eu falo que amo. Pior de tudo é saber que às vezes eu que fazia. Pai, não tô na área que o Senhor queria. Mãe, lembra que eu disse que conseguiria. Minha vitória não é saber que eu tenho grana, e sim reconhecer que sem Deus não aconteceria. Se precisasse eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo, mano. Se precisasse eu faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Gratidão, integridade, honestidade, papo reto e só visão. Eu sei que toda a glória vai ser dada a Deus, mas não posso esquecer daquele que me deu a mão, daqueles, porque foi mais de um sem eles. Lugar nenhum, e se tu não concorda é porque a minha vivência é outra. Essa é minha vida, é louca e fora do comum. Tem quem não acredite que nós veio do nada. Tem quem não acredite que hoje eu tenho tudo.